A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero fazer um estudo sobre o anjo da igreja. Eu creio, irmãos, que muitos de vocês já ouviram alguém se referir, ou até já se referiram ao pastor, ao pregador da igreja, da sua igreja onde se congrega, como o anjo da igreja ou o anjo do Senhor. E eu quero desconstruir isso aqui, mas com a palavra do Senhor, que é uma afirmação errada. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum pregador, ninguém, nenhum homem pode ser chamado de anjo da igreja. Com que base eu estou dizendo isso? No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 em diante, olha o que está escrito. E diz o Senhor: Eis que eu envio o meu anjo, que prepara o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, e quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Nitidamente aqui o nosso Senhor está falando de Jesus Cristo, o seu Filho, a quem ele enviou para salvar o mundo mediante a morte na cruz do Calvário de Jesus. O Filho de Deus ressuscitou ao terceiro dia. Então a primeira pergunta: quem é o anjo do Senhor? O versículo 1 responde: Eis que eu envio o meu anjo, que prepara o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo. Até aqui, metade do versículo já explica todo o estudo que eu quero fazer aqui, irmãos. Já é suficiente. Quem é o anjo do Senhor? Eis que eu envio o meu anjo, que prepara o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O Senhor, ele diz assim: o Senhor, a quem vós buscais. E ele completa: o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem. Quem vem? O anjo do concerto. O anjo vem ao seu templo. O anjo do Senhor. Eis que eu envio o meu anjo, ele disse. Então o Senhor diz: eis que envio o meu anjo. E ainda diz mais, para que a gente não tenha dúvida se ele é homem, se ele é João Batista, se ele é algum profeta, ou se ele é alguma pessoa, para que não deixe dúvida de que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar no versículo 2: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Eu não sei se você conhece, irmão, algum pastor que seja tido diante de Deus como sabão dos lavandeiros, como fogo do ourives. Eu só conheço um que é impecável, que é limpo, que é sem defeitos, e esse é Jesus, o Filho de Deus. Quem é o anjo da igreja? Ora, o mesmo anjo enviado pelo Senhor, que é o anjo do Senhor, é o anjo da igreja também. Porque no versículo 1, eu vou ler novamente, até a metade do versículo. Eis que eu envio o meu anjo, que prepara o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Quem virá ao seu templo? O Senhor, a quem vós buscais. Que Senhor, a quem eu busco? O anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas muitos dos irmãos questionam: mas está escrito na carta que foi escrita às 7 igrejas. Lá o Senhor se refere ao anjo da igreja. Que anjo é esse? Vamos ler e entender. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 em diante. Eu vou ler a carta escrita à igreja de Esmirna. Está escrito assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são,
mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Presta atenção aqui, irmãos. No versículo 10. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Ou seja, nessa carta de Esmirna, não só nessa, mas todas as outras 6 cartas, o Senhor está se referindo a um grupo de pessoas. E eu escolhi a carta de Esmirna porque ela é a mais fácil de se entender de que Jesus está falando não com uma pessoa, com um líder, com um pregador, com um pastor que seja, mas ele está falando para um grupo. Aqui na Bíblia, essa carta foi escrita para Esmirna. Mas a gente sabe que não só a carta para Esmirna, mas todas as 6 outras foram escritas para a igreja do Senhor, de todo mundo e de todos os lugares. Quando o Senhor se refere à igreja de Esmirna, à igreja de Éfeso, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à Filadélfia, todas as outras, enfim. Quando o Senhor se refere, escreve essa carta ao anjo da igreja, ele está se referindo a cada um de nós, leitores da Bíblia, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Seguidores dele. Mas como assim o Senhor está se referindo a mim como um anjo? Não que sejamos um anjo, irmãos, mas a gente precisa entender qual a missão de um anjo, por que um anjo foi criado, por que um anjo foi formado. A Bíblia nos mostra que os anjos eles têm 2 funções: obedecer ao Senhor e seus mandamentos, as suas ordens, e adorar ao Senhor. Então o Senhor aqui está se referindo, está fazendo essa linha paralela, essa comparação, esse sentido figurado, chamando a sua igreja de anjo, porque assim como os anjos, a igreja do Senhor aqui na terra também tem uma missão semelhante: obedecer ao Senhor e adorar a Ele por toda a eternidade. Obedecer ao Senhor, a sua lei, as suas ordens, os seus mandamentos, e adorá-lo por toda a eternidade. Essa é a função de um anjo, e semelhantemente também essa é a função da noiva do Cordeiro Santo, o Senhor Jesus. Eu espero que tenha ficado claro, irmãos, que homens pecadores, falhos como eu e você, nunca, em hipótese alguma, nunca seremos anjos da igreja. O anjo da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E só existe um anjo da igreja. Porque parece que na cabeça desses pregadores por aí, cada esquina tem um anjo, né? Porque cada esquina tem uma igreja. Só existe um alfa e ômega. Só existe um anjo do Senhor. Só existe um anjo na igreja do Senhor. E esse é o que coordena tudo. O que coordena e ordena o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado na cruz do Calvário para morrer e ressuscitou ao 3º dia pela igreja. O anjo da igreja é Jesus, o único que morreu para justificar e limpar a igreja do Senhor. Fiquem na paz, irmãos.